Olá, meus irmãos, uma boa noite a todos vocês. Hoje iremos prosseguir aqui a nossa leitura do primeiro livro de Samuel. Hoje a leitura vai ser bem breve, do capítulo 29 ao capítulo 31. Hoje terminaremos mais um livro, o primeiro livro de Samuel. Amanhã daremos início ao segundo livro de Samuel. Amém? Então, tem sido de muito bom proveito para mim, para você também. Você que está chegando hoje, seja bem-vindo. Eu queria abrir um espaço aqui para agradecer a cada inscrito do canal. Batemos a marca aí de 200 inscritos, né? Estamos com 203 já. O canal está crescendo para a glória de Deus, porque esse canal aqui não é para mim. Esse canal aqui, meus irmãos, é para a glória de Deus, é para que o nome dele seja engrandecido. É para que a palavra acesse lugares onde a minha presença física não possa ir. Amém? E essa palavra, ela nunca volta vazia. Ela sempre tem um destino. E o destino dela é o seu coração, é a sua mente. Amém? Glória a Deus. Então, que o canal continue crescendo. Amém? Não para nos engrandecer, não para atrair seguidores a mim. Eu quero atrair seguidores a Cristo. Então, você que está chegando hoje, seja bem-vindo a esse canal. Aqui nós estamos num projeto de 180 dias, lendo a Bíblia, ou seja, em 6 meses. E todos que estão acompanhando aí desde o início, que têm chegado, têm sido abençoados de alguma maneira, de alguma forma. Porque esta palavra, ela é o maior remédio que nós temos. Essa palavra é tudo para nós. Essa palavra nós conhecemos a Deus, nós conhecemos a vontade do Deus soberano. Nós temos, como meros seres humanos, nós temos a oportunidade de conhecer Deus, conhecer a vontade de Deus. Amém? Então, hoje iremos prosseguir na leitura. Sempre quando a gente vai ler, antes da gente ler, a gente sempre faz uma oração. Amém? Então vamos orar. Aí onde você estiver, no trabalho, com seu fone de ouvido, Quando você estiver dirigindo, não feche o olho, fique com o olho aberto. Mas você que está escutando, onde você estiver, feche os seus olhos, amém? E abra o seu coração e eleve os seus pensamentos ao Senhor nesta noite. E vamos orar a Deus, vamos dar liberdade para o Espírito Santo nos dar discernimento e entendimento dessa palavra, amém? Então vamos orar. Pai amado, Pai querido, eu te louvo e te agradeço, Senhor, por mais um dia estarmos aqui com paz, com saúde, com alegria, Pai. Imensa alegria para a leitura desta palavra, Senhor. Obrigado, meu Pai, por chegarmos até aqui, por estarmos aqui, Pai amado, há 85 dias, Pai, lendo essa palavra todos os dias. Obrigado, Senhor. Que o Teu Espírito Santo venha continuar abençoando esses que estão acompanhando e esses que estão chegando hoje, ó Pai amado, Pai querido, que eles venham ficar firmes nesse projeto, em nome do Senhor Jesus. Pois nós estamos tendo, ó Pai, um grande crescimento espiritual. Nós estamos tendo, ó Pai, cada vez mais intimidade com o Senhor. E é isso que queremos, ó Pai, ser íntimos com o Senhor. Queremos acessar, meu Deus, pisar no Santo dos Santos, ó Pai. Aleluias. Queremos ser cheios do Teu Espírito Santo. Queremos ser cheios, ó Pai amado, da sabedoria da palavra. Então que o Senhor venha nos dar ousadia, que o Senhor venha nos dar, Pai amado, discernimento, entendimento dessa palavra maravilhosa, Pai. Para o que nós vamos ler aqui hoje, não só hoje, mas também o que lemos para trás, venha ficar firmado em nosso coração. E que o Teu Espírito Santo nos faça lembrar dessa palavra todos os dias, ó Pai. Principalmente para a gente levar essa palavra àqueles que ainda não conhecem. Aqueles que ainda, Pai amado, não sabem a Tua vontade. Aqueles que não conhecem, meu Deus, o Teu único Filho amado, que veio a essa terra e morreu no nosso lugar para salvar todos aqueles que creram, todos aqueles que são batizados, todos aqueles que descem as águas e morrem para o mundo e vivem para Deus. Então, meu Pai, que o Senhor use cada um de nós, Pai Santo. Envia mais missionários, Pai, nessa terra para pregar a Tua palavra em nome de Jesus. E quem crê, diga, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Aleluias. Amém, irmãos. Então vamos lá, uma leitura bem breve, como eu disse. Primeiro livro de Samuel, capítulo 29. Os filisteus desconfiam de Davi. Os filisteus reuniram todas as suas tropas em Afeca. Enquanto isso, os israelitas acamparam perto da fonte que fica no vale de Jezreel. Os 5 governadores filisteus marcharam para lá com as suas tropas divididas em grupos de 100 e de 1.000 soldados. Davi e os seus homens marchavam atrás com Aquis.
Então os comandantes filisteus perguntaram: o que é que estes hebreus estão fazendo aqui? Aquis respondeu: este é Davi, um oficial de Saul, o rei de Israel. Ele está comigo e já faz algum tempo, desde que se revoltou contra Saul. E desde o dia em que chegou, não o vi fazer nada de errado. Mas os comandantes filisteus ficaram muito zangados com Aquis e disseram: mande esse homem de volta para a cidade que você lhe deu. Não deixe que ele entre na batalha conosco. Ele é capaz de virar contra nós durante a luta, pois a melhor maneira de ele conseguir a boa vontade do seu patrão seria matar os nossos homens. Além disso, este é Davi, a respeito de quem as mulheres cantavam enquanto dançavam. Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Então Aquis chamou Davi e disse: juro pelo Senhor, o Deus vivo, que você tem sido fiel a mim, e eu ficaria muito contente se você lutasse ao meu lado nesta batalha. Não encontrei nada de errado em você, desde o dia em que chegou até hoje. Mas os outros governadores não gostam de você. Portanto, volte para casa em paz e não faça nada que possa desagradar a esses governadores. Davi respondeu: o que foi que eu fiz de errado? Você não encontrou em mim nenhuma falta desde o dia em que comecei a trabalhar para você. Então por que não posso ir com você, que é o meu patrão e o meu rei, para lutar contra os seus inimigos? Aquis respondeu: eu sei disso e considero tão fiel quanto um anjo de Deus. Mas os comandantes disseram que você não pode ir lutar conosco. Portanto, amanhã de manhã, você e os outros que abandonaram Saul e passaram para o meu lado, levantem-se bem cedo e vão embora logo que amanhecer. Assim, no dia seguinte, Davi e os seus homens se levantaram de madrugada a fim de voltar para a Filistéia. E os filisteus subiram para Jezreel. Guerra contra os amalequitas. Capítulo 30. 2 dias depois, Davi e os seus homens chegaram a Ziclague, a sua cidade. Enquanto ele havia estado fora, os amalequitas tinham invadido o sul da terra de Judá e atacado Ziclague. Eles queimaram a cidade e prenderam todas as mulheres. Não mataram ninguém, mas foram embora e levaram todos como prisioneiros. Quando Davi e os seus homens chegaram, viram que a cidade tinha sido queimada e que as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas haviam sido levados embora. Então Davi e os seus homens começaram a chorar e choraram até ficarem sem forças. As 2 mulheres de Davi, Ainoã, de Jezreel, e Abigail, viúva de Nabal, da cidade de Carmelo, também haviam sido levadas. Davi ficou então numa situação muito difícil, pois os seus homens estavam tão amargurados por ficarem sem os seus filhos, que falavam até em matá-lo a pedradas. Mas o Senhor, seu Deus, lhe deu coragem, e ele disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga aqui o manto sacerdotal, para que possamos consultar a Deus. E Abiatar trouxe. Então Davi perguntou a Deus o Senhor: devo ir atrás desses invasores? Conseguirei pegá-los? Deus respondeu: vá atrás deles. Você os pegará e libertará os prisioneiros. Então Davi e os seus 600 homens saíram, e quando chegaram a Ribeirão de Besor, alguns deles ficaram ali. Davi continuou seu caminho com 400 homens. Os outros 200 estavam cansados demais para atravessar o ribeirão, por isso ficaram para trás. Os homens de Davi acharam no campo um rapaz egípcio e o levaram a Davi. Deram ao rapaz comida, água, figos secos e 2 cachos de passas. Ele havia ficado 3 dias e 3 noites sem comer, nem beber. Mas depois de comer, as suas forças voltaram. Então Davi perguntou: quem é o seu dono? De onde você é? Eu sou egípcio e sou escravo de um amalequita, respondeu ele. O meu dono me deixou aqui há 3 dias porque fiquei doente. Nós invadimos a terra dos Queretitas, a região sul de Judá e o território do grupo de famílias de Calebe, e queimamos a cidade de Ziclague. Então Davi lhe perguntou: você pode me levar até onde os amalequitas estão? Sim, respondeu ele. Se o Senhor prometer em nome de Deus que não me matará, nem me entregará ao meu dono.
Então ele levou Davi. Os amalequitas estavam espalhados por toda a região, comendo, bebendo e festejando por causa da grande quantidade de coisas que haviam tomado na terra dos filisteus e na terra de Judá. No dia seguinte, ao amanhecer, Davi os atacou e lutou até o anoitecer. E nenhum deles escapou, a não ser 400 rapazes que montaram camelos e fugiram. Davi salvou todos os que tinham sido levados como prisioneiros, incluindo as suas 2 mulheres, e trouxe de volta tudo o que os amalequitas haviam tomado. Não ficou faltando nada. Davi levou de volta todos os filhos e todas as filhas dos seus homens e todas as coisas, grandes e pequenas, que os amalequitas haviam tomado. Levou também todas as ovelhas e todo o gado. Então os homens de Davi levaram a ele os seus animais e disseram: estes animais são seus. Aí Davi voltou para o lugar onde estavam os 200 homens que não tinham ido com ele e haviam ficado atrás, no ribeirão de Besor, por estarem muito cansados. Eles saíram ao encontro de Davi e dos seus homens. Davi chegou perto deles e os cumprimentou. Mas alguns homens ordinários e de mau caráter que tinham ido com Davi disseram: eles não foram conosco, por isso não lhes daremos nada do que trouxemos. Eles podem pegar as suas mulheres e os seus filhos e ir embora. Mas Davi respondeu: meus irmãos, vocês não podem fazer isso com o que o Senhor Deus nos deu. Ele nos salvou e nos deu a vitória sobre os inimigos. Ninguém pode concordar com o que vocês estão dizendo. Tudo deve ser repartido em partes iguais. Quem ficou atrás com a bagagem deve receber o mesmo que aquele que lutou na batalha. Davi fez desta ordem uma lei. E até hoje ela é seguida em Israel. Quando Davi voltou para Ziclag, pegou parte do que havia tomado dos inimigos e mandou para os seus amigos, os líderes de Judá, com esta mensagem: este é um presente para vocês, tirado das coisas que nós tomamos dos inimigos de Deus, o Senhor. Davi mandou presentes aos líderes das seguintes cidades: Betel, Ramá, que fica ao sul de Judá, Jatir, Aroé, Sifmote, Estemoa, Racal, Orma, Borazã, Atasse, Hebron e também as cidades das tribos dos Jerameelitas e dos Queneus. Todos os lugares onde Davi e os seus homens haviam estado. A morte de Saul e dos seus filhos. Capítulo 31. Os filisteus lutaram contra os israelitas no Monte Gilboa. Muitos israelitas foram mortos ali, e o resto fugiu. Os filisteus cercaram Saul e os seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquizua, os filhos de Saul. A luta estava feroz em volta de Saul. Ele foi atingido por flechas inimigas e ficou muito ferido. Então disse ao rapaz que carregava as suas armas: tire a sua espada e me mate, para que esses filisteus pagões não caçoem de mim e me matem. Mas o rapaz que estava muito apavorado e não quis fazer isso. Então Saul pegou a sua própria espada e se jogou nela. Saul cometeu suicídio, irmãos. Suicídio. Quando viu que Saul estava morto, o rapaz também se jogou sobre a sua própria espada e morreu junto com ele. Então os dois aqui, meus irmãos, cometeram suicídio. E assim morreram naquele dia Saul, os seus 3 filhos, o rapaz e todos os soldados de Saul. Quando os israelitas que moravam no outro lado do vale de Jezreel e a leste do rio Jordão viram que o exército israelita havia fugido e que Saul e os seus filhos tinham sido mortos, abandonaram as suas cidades e fugiram. Então os filisteus foram e ocuparam aquelas cidades. Um dia depois da batalha, quando os filisteus voltaram lá para tirar dos mortos as coisas de valor, acharam os corpos de Saul e dos seus 3 filhos caídos no monte Gilboa. Então cortaram a cabeça de Saul e tiraram a sua armadura. Depois mandaram mensageiros com elas para a sua terra, para darem as boas notícias aos seus ídolos e ao povo.
Eles puseram as armas de Saul no templo da deusa Astarote e pregaram o corpo dele na muralha da cidade de Bet-san. Quando o povo de Jabes, na região de Gileade, soube do que os filisteus haviam feito com Saul, os seus moradores mais corajosos saíram e marcharam a noite inteira, até chegarem a Bet-san. Tiraram da muralha os corpos de Saul e dos seus 3 filhos, levaram de volta para Jabes e ali os queimaram. Então pegaram os ossos e sepultaram na cidade, debaixo de uma árvore de tâmaras, e jejuaram 7 dias. Amém, irmãos? Nós vimos aqui que o fim de quem desobedece a Deus, o fim de quem tem inveja do próximo, o fim de quem não se arrepende verdadeiramente, meus irmãos, é horrível. Nós vimos aqui que Saul cometeu suicídio, tirou sua própria vida. Os seus 3 filhos morreram na batalha. O soldado ali que estava com ele, que ele pediu para que o matasse, não quis matar e morreu também depois que ele se suicidou. O rapaz também veio a cometer o suicídio. Então, meus irmãos, obedeça a Deus. Obediência é um princípio que agrada a Deus. Obediência, meu irmão. Obedeça a palavra de Deus. Tenha obediência, tenha reverência à palavra de Deus. É isso que eu deixo para você nesta noite. Porque se você não obedecer a Deus, você pode acabar terminando como Saul. Não estou falando aqui de suicídio, mas em outras várias áreas você pode terminar derrotado. Porque, meu irmão, aquele que desobedece à ordem de Deus, que desobedece à palavra de Deus, esse não terá sucesso em nada. Ele pode ter sucesso aqui nessa terra, que o inimigo dá sucesso. O inimigo pode te dar grandes coisas, pode te dar grandes conquistas, pode te levar ao mais alto monte. Mas, meu irmão, a salvação você não vai ter. É o mais importante. Porque a palavra diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Que adianta o homem ser rico, ganhar muitas coisas, mas perder a sua alma. Isso não tem valor nenhum. Aonde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração, assim a palavra diz. Então, meu irmão, se você tem juntado tesouros nessa terra, o seu coração também está aqui. E você não vai ter uma vida eterna. A palavra de Deus diz: ajuntai tesouros onde a traça não acaba, ajuntai tesouros onde a ferrugem não corrói. E esses tesouros onde a ferrugem não corrói, onde ladrões não roubam, é no céu, irmãos. É fazendo a obra de Deus aqui nessa terra que nós ajuntamos tesouro no céu. Amém? Então essa é a palavra de hoje para a sua vida. Não se apegue às coisas dessa terra. Não coloque o seu coração no dinheiro. Coloque o seu coração na palavra de Deus. Amém? E aí você vai encontrar o Senhor. Aí você vai encontrar o Espírito Santo de Deus. Aleluia, meus irmãos. Essa é a palavra de hoje. Foi a leitura de hoje. Amanhã estaremos aqui, se assim Deus nos permitir, para dar início ao 2º livro de Samuel. Amém? Que é um livro muito bonito, muito grandioso. A gente conhece várias histórias aqui. A gente conhece, as coisas que não são histórias somente, aconteceram verdadeiramente. Quem crê na Bíblia acredita que isso aconteceu de verdade. Então, meus irmãos, é isso. Amanhã daremos procedência, se Deus nos permitir. Um forte abraço e que o Espírito Santo sempre faça morada no coração de cada um de vocês. Amém? Glória a Deus. Até amanhã e tchau, tchau.